Propósito, chamado e vocação. Será que essas palavras têm alguma coisa a ver uma com a outra? No Papo Reto de hoje é sobre isso que nós vamos conversar um pouco. Então, depois da vinheta, vem com nós, meus queridos! Fala, meus brothers, conectado com Cristo, Eric Sidney por aqui, tudo jóia com vocês? Como que vocês estão? O 3D de hoje aqui no Papo Reto, meu irmão, é sobre vocação, chamado e propósito. Você sabia que existe uma diferença entre estas palavras? Por quê? Sabe o que é propósito? Propósito é aquilo que você nasceu para ser. Então, você nasceu com um propósito, você nasceu para ser algo. Quando Deus criou você, quando Ele te fez, igual Ele disse lá em Jeremias, né? Quando estava no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, eu já te chamei pelo nome, eu já fiz profeta sobre as nações. Então assim, quando Deus estava desenhando você ali no ventre da tua mãe, quando Deus estava sonhando com você, Ele já pensava em você com um propósito. Você não é um acidente da natureza, você não é o resultado de um relacionamento que não deu certo ou que deu certo. Na verdade, Deus te criou de propósito, Deus te fez com um propósito. E Deus não te fez só de propósito, Ele te fez de propósito, mas Ele também te chamou. Ah, meu irmão, sabe o que é o chamado de Deus? É Deus te chamando para cumprir algo, te capacitando para viver uma missão. Então lembra que eu disse sobre Jeremias aqui? Deus disse, eu te chamei quando você estava no ventre da tua mãe. Querido, então Deus tem também um chamado. O propósito é você sendo criado para ser. Então Deus te chamou para que você possa cumprir uma missão, para que você possa fazer algo. E o que é a vocação? A vocação é a ferramenta que Deus te entregou para que você possa, ter o recurso certo para cumprir o seu propósito através dessa missão que Ele confiou nas tuas mãos. É como se fosse uma mochila que Deus colocou nas tuas costas, para que dela você tirasse a ferramenta que você precisa para executar o que Deus confiou nas tuas mãos. Vamos observar o exemplo e a vida de alguém. A Bíblia conta, a respeito de um homem chamado João. Ele ficou conhecido como João Batista, porque ele batizava as pessoas. Imagina só, o povo de Israel, ele está há 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Deus está em silêncio 400 anos. E aí, Deus disse que o que antecederia a vinda do Messias, o que antecederia a vinda do Salvador da humanidade, seria uma voz que clamava no deserto. Então, depois de 400 anos de silêncio, da união de uma mulher estéril chamada Isabel e de um homem sacerdote dentro do templo chamado Zacarias, vai surgir João. João foi criado por Deus com um propósito. Qual é o propósito de João? Ser a voz que clamava no deserto. Ser a voz de Deus que ecoava no deserto. Mas João, ele tinha uma missão a ser cumprida, um chamado. Qual era o chamado de João? Qual era o chamado que Deus chamou para que ele pudesse ecoar através desse propósito dele de ser essa voz que clamava no deserto? O chamado de João era preparar o caminho. Olha só. Então, sim, João tinha um propósito. Qual era o propósito de João? Ser a voz que clamava no deserto. Qual era o chamado de João? Preparar o caminho, endireitar as veredas para que Cristo viesse. E aí, qual era a vocação de João? Qual foi a ferramenta? O que ele usou para que isso se tornasse evidente? João proclamava o arrependimento. E a ferramenta que João utilizava era o batismo. Então presta atenção para você ver como que o propósito, o chamado e a vocação de João estavam todas elas ligados com o objetivo de Deus para a vinda de Jesus. Por quê? Porque o propósito de João era ser a voz que clamava no deserto.
A missão de João, o chamado de João, era endireitar os caminhos e as veredas para que isso aconteça. E a vocação de João, ou aquilo que Deus utilizou como ferramenta para que ele executasse esse chamado, foi o batismo, como forma de arrependimento. Deixa eu te falar algo. A grande realidade é que todos nós nascemos com um propósito. Todos nós somos chamados para viver algo. Até aí, tudo certo. O porém é, quantos de nós vamos fazer isso de forma intensa? Porque o que é vocação, ou o que é ser vocacionado? É ser alguém que faz o seu propósito e cumpre o seu chamado de forma intensa. A Bíblia conta em Mateus, no capítulo número 22, ali, que um certo dia um rei, ele faz uma festa e ele manda chamar diversas pessoas ali da região para festejar com ele. Só que quando ele envia os seus mensageiros, as pessoas que vão recebendo a mensagem, alguns continuam fazendo os seus afazeres, outros vão trabalhar e teve alguns até que mataram esses mensageiros. O rei, ele fica enfurecido com aquela situação, então ele manda o seu exército contra aquela cidade. E naquele momento que o exército vai, ele acaba com tudo. E aí o rei dá a ordem e diz o seguinte: vai pelas cidades e pega quem vocês vê, pessoas boas ou más, não tem problema, e traga para esse banquete. E aí então está tudo preparado para o banquete. O rei entra dentro desse banquete. E aí então o rei vai perceber que dentre todo mundo que estava no banquete, havia um homem ali que não estava vestido com a roupa adequada para aquele momento. O que o rei vai fazer? Ele vai mandar os seus servos separar aquele homem e lançar ele fora daquela festa para um lugar onde haveria pranto e ranger de dente. Então, essa mensagem ali em Mateus termina no versículo 14, com Jesus dizendo o seguinte: porque muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Você consegue entender o que Jesus está dizendo? Esse primeiro grupo de pessoas a qual é chamado, a qual foi o propósito de Deus era para eles, é o povo de Israel. E quando eles receberam os mensageiros de Deus, alguns não deram ouvidos, continuaram nos seus afazeres, vivendo a sua vida, né, como se não fosse nada. E a gente tem um exemplo disso na passagem ali, né, da Arca de Noé. Porque quando Noé estava fazendo a arca, as pessoas estavam vivendo a sua vida normal e dizendo: Noé tá doido, né? Então assim, muitos dentro de Israel fizeram isso. Não ligaram, continuaram nos seus afazeres, nas suas vidas errantes e aí por diante. Outros até chegaram a matar os profetas que Deus mandou. E aí então Deus, ele decide, através de Jesus, causar uma extensão dentro do seu reino. E Jesus, quando ele vem para expandir aquilo que já era bom, que era a salvação, a graça de Deus na pessoa de Jesus. E aí essa extensão, ela faz com que muitas pessoas agora são chamadas por Deus, entende? E essas pessoas somos nós. Pessoas que não vinham da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó. E esse reino de Deus, ele é extensivo. Porém, quando nós notamos ali na parábola, Jesus diz que várias pessoas vieram, entre pessoas que eram boas e más. Porém, nem todo mundo estava preparado para aquele momento. E aqueles que não estavam preparados foram tirados dali. Jesus, ele vai citar um homem que não estava vestido da maneira certa. Ele não se preparou para aquilo. E dentre outras parábolas que Jesus vai contar ao longo, né, do desenrolar da história dos evangelhos ali, do ministério dele, né? Aí ele cita também a parábola das virgens, né, que 5 eram sábias e outras 5 eram loucas, né, algumas delas elas não se prepararam igual as outras prepararam, e quando o noivo veio, elas foram pegas de surpresa, e ele disse pra gente se preparar porque a gente não sabe como que vai acontecer. Então assim, o que é o propósito? Gente, nós fomos criados com um propósito. O que é o chamado? Deus nos chamou, mas o que é a vocação? É se preparar para aquilo que Deus nos chamou para ser e viver. Porque o propósito é aquilo que eu sou, a missão é aquilo que eu vivo. E a vocação é aquilo que me torna capacitado para ser e viver aquilo que Deus me chamou. Então assim, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que para chegarmos naquilo que Deus nos chamou, para vivermos aquilo que Deus nos fez para ser,
nós precisamos nos capacitar, nós precisamos estar preparados. Então, vocação, chamado, propósito são coisas completamente distintas, mas ao mesmo tempo elas se conectam. Ao mesmo tempo elas estão ligadas umas nas outras. Por quê? Porque não tem como ser, viver o propósito que Deus me chamou para ser e para viver sem eu cumprir a minha missão. Não tem como eu cumprir a minha missão sem me preparar para aquilo que Deus me chamou. Então, nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para algo. Ele, nos chamou para que eu e você possamos ser aquilo que Ele desejou para que nós fôssemos e nos tornássemos, Mas para isso nós precisamos não apenas ter talento, mas nós precisamos ser vocacionados. Presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que um dia o Senhor, Ele viajou e deixou talentos com pessoas, 5 com uma, 3 com a outra, ou 2 com a outra, e 1 com a outra. E aí, aquele que pegou 5 dobrou, aquele que pegou 2 ou 3 dobrou, aquele que pegou 1 escondeu. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele não tinha vocação naquilo. Ele não quis se dedicar para o crescimento daquilo, ele não quis executar algo, porque ele teve medo de perder aquilo que ele recebeu. Querido, quando você não vive intensamente, de forma vocacionada, a missão e o propósito que Deus confiou nas tuas mãos, você faz isso, enterra esse talento. E sabe qual que é o mais doido? É porque quando o Senhor voltar, Ele vai dizer, cadê aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Cadê aquilo que eu mandei que você fosse, se tornasse? Cadê a missão que eu confiei nas tuas mãos? Às vezes, para a gente cumprir o nosso propósito, o chamado e viver de forma vocacionada vai ser difícil. Lembra de João Batista? Ele terminou com a sua cabeça em cima de uma bandeja. Mas João não se importava com isso, porque ele sabia que aquilo que estava por vir era maior do que ele podia viver nessa terra. O que eu acho mais lindo no ministério de João é que ele diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. Sabe qual que é o nosso propósito de vida? É manifestar um Deus absoluto, um Deus santo, um Deus maravilhoso. A nossa missão é fazer com que esse reino desse Deus maravilhoso seja expandido. E a nossa vocação é fazer isso com toda graça, amor, misericórdia e paciência e humildade que esse Deus tem. Querido, que você possa viver de forma intencional aquilo que Deus tem para a sua vida. Viva de verdade, de forma intensa e não de forma categórica, religiosa, prepotente, mas de fato, viva de forma intencional. Quando Jesus esteve nessa terra, ele deparou com pessoas que confessavam ele com os lábios, mas o coração estava longe dele, Jesus não quer pessoas que estão dizendo, Jesus quer pessoas que estejam vivendo. Então o propósito é ser, a missão é viver e a vocação é ser intenso e capacitado naquilo que Ele te confiou. Tá entendendo? Então, viva dessa maneira, de forma intensa, porque Deus tem grandes coisas para você. Demorou? Meu irmão, quero pedir para você o seguinte, compartilha esse vídeo, Coloca nas suas redes sociais, coloca ali nos grupos de WhatsApp, Curte, comenta se você entendeu, se você não entendeu, se você tem dúvida. Meu amigo, dá sugestão aí pra gente aí, para que a gente possa estar sendo de forma aqui, conversando com você, nesse papo reto mesmo, sem fazer curva, entendeu? Direto e objetivo e vamos lá, porque é isso que precisa ser, simples, direto e objetivo. Então curte, comenta e compartilha e abençoa outras pessoas. E vem com nós nessa onda do discipulado do 3D, porque aqui, meu irmão, o papo é reto. Então, que Deus te abençoe. Tamo junto. Até mais e até o próximo episódio. É nóis.